Você acha que esse feminismo liberal, ele pode ter causado, sem querer, esse movimento Red Pill e os derivados? Porque me parece que é um pouco de resposta ao feminismo mainstream twitteiro. Eu também queria aproveitar para te perguntar, já que a gente vai entrar nesse assunto dos Red Pills, é que eu tendo a ver esses caras como pessoas que o sistema também falhou. Que eles são normalmente jovens, da classe média ou classe baixa, sem muita perspectiva de futuro, sem emprego ou trabalhando num subemprego. Eles não conseguem... Economicamente, eles não sabem o que vai acontecer da vida deles. E aí vem um feminismo liberal dizendo que ele é o culpado de tudo, que os homens são estupradores em potencial. Esse cara tenta pensar que privilégio que eu tenho na minha vida. O cara tá sozinho no quarto, economicamente fudido, né? Aí ele encontra pares na internet que também estão com essa sensação e miram nas feministas o motivo da sua raiva, né? Então, assim, você acha que pode ser um tipo de resposta, não resposta legítima, mas, assim, uma consequência errada dessa mensagem? Então, partindo realmente do que já foi pesquisado sobre isso, o masculinismo, ele vem como um movimento reacionário às lutas das mulheres. Independente se são as feministas liberais, se são as marxistas, eles estão ali para reagir a gente. Então, se a gente vai ter a nossa luta pelo voto, eles vão reagir dizendo que nós não temos capacidade cognitiva para votar. Se a gente vai lutar por leis envolvendo violências que mulheres sofrem, eles vão lutar para que essas leis sejam abolidas, tipo Lei Maria da Penha. E aí a gente entra numa questão que existem vários tipos de masculinistas. Existe desde o incel, o migtal, o pick-up artist, toda essa galera aí, os red pills. Mas eu acho que não tem muita relação com o feminismo. Eu acho que é muito mais sobre eles perceberem que o sistema, ele oprime pra caramba, mas eles não sabem que sistema é esse. E eles acreditam fielmente que é um sistema feminista, misândrico, que oprime a partir desse pensamento que o homem é o privilegiado e tudo mais. E que cria leis misândricas que prejudicam homens, que dá privilégios para as mulheres, sendo que as mulheres são privilegiadas na sociedade. Eu vejo muito mais que eles, pelo que eu já debati, né, com masculinistas, que eles têm uma visão real que nós somos privilegiadas na sociedade. Eles têm uma visão real que as leis feministas que envolvem Lei Maria da Penha, Lei de Importunação Sexual, de Stalking, são privilégios das mulheres para ferrar os homens. Que pensão alimentícia, guarda, tudo isso é para ferrar o homem. Sabe? Então eu não acho que isso envolva as feministas liberais ou até mesmo as feministas marxistas no geral. Eu acho que é uma reação real a toda a nossa luta por direitos, assim. De você perder privilégios, de você sentir que você tá perdendo mesmo privilégios. Porque todos os caras que eu conversei até hoje, que eram masculinistas, sempre eles deixavam claro que envolvia uma perda dos privilégios deles. De tipo, nós não somos privilegiados, vocês que são. Nós somos oprimidos por vocês. Vocês que têm Lei Maria da Penha, caso a gente bata em vocês. Se vocês baterem na gente, nada acontece, entendeu? Só que daí você pergunta, eles estão lutando pra ter lei pra eles? Não. Não estão. E eu perguntei isso pra todos eles até hoje. Em todos os debates que eu já fui com masculinistas, eles falam, não, a gente não tá lutando pra ter uma lei. Ou João da Penha. A gente tá lutando pra acabar a Lei Maria da Penha, sabe? Então, mesmo que eles sejam oprimidos, que tenham um ódio ali dentro, que eu entendo, todo mundo tem seu ódio ali dentro de alguma coisa que vivencia o sistema de violência, é um ódio muito mal organizado, sabe? Porque aparece um coach ali na internet querendo lucrar em cima disso, falando, o teu problema, cara, de você ser ressentido, de você ter suas frustrações, de você não ter privilégio, de você não ter sucesso, com essas mulheres aí. As mulheres aí que estão tomando mercado de trabalho, que você tá fudido desempregado por causa delas, que você não tem condições por causa delas, que você tem que ter sucesso, que você tem que ter dinheiro, que você tem que ter carro, que você tem que ter mansão. Porque mulheres são tudo, como é que se diz? Interesseiras. E quem que bota esse papel que o homem tem que ser isso, Petri? Que o homem tem que ter sucesso, carros, casa, relógios, poder, dinheiro. São realmente as mulheres? Você não acha que é um grupo seleto de mulheres que reforça esse comportamento no homem? Depende, porque se você for olhar, por exemplo, eu já conversei com mulheres conservadoras, eu já conversei com antifeministas. Elas falam que elas gostariam que esses homens provessem. Aí é um grupo de mulheres específicas que acham que sim, o homem tem que prover, que o homem tem que ser o dono da casa, que o homem tem que ser o único que trabalha, que ela não tem que trabalhar, que ela tem que ser trad wife. Eu já conversei com essas mulheres e elas é uma parcela de mulheres que fala, não, eu tenho que ser provida pelo meu marido. Só que aí vai ter uma grande parcela de mulheres que vai falar, não, eu acho que eu tenho que ser independente financeiramente, que eu não tenho que depender de homem, que eu não tenho que casar com marido rico,
sabe? Eu acho que tem uma grande diferença aqui também das mulheres, né, que defendem isso. Porque se existe essa defesa também dessas próprias mulheres conservadoras, da onde elas tiraram isso? Sabe? Da onde que essas mulheres conservadoras, cristãs, antifeministas, de direita, tiraram a ideia que o homem tem que ser provedor? Que o homem tem que carcar com a casa, que o homem tem que ter condições de bancar a família, sabe? Da onde que essas mulheres tiraram isso? Porque não foi do feminismo, sabe? E daí você vai dizer que o masculinista odeia a feminista por algo que é defendido pela conservadora. Sacou? Sim. Você entendeu a questão? Tanto que até os masculinistas não gostam também das conservadoras. Eu acho que foi no último debate que eu debati com a Lady Red Pill, ela falou pra mim, eles também não gostam de mulheres conservadoras, sabe? Daí por isso que dentro das antifeministas tem as conservadoras e também tem as Red Pill, né? As mulheres, que daí defendem todo esse lado da reação deles, que eles também são oprimidos e que vem o lado dos homens. Eu acho que eles partem muito pra um argumento de biologia, de homem das cavernas. Total. Eles voltam muito no passado. Né? Mas teve um debate que eu tive que foi exatamente isso, que eles puxaram ancas das mulheres, o tamanho dos seios, pra falar sobre valor sexual de mercado, né? Essas paradas, eles usam muito biologia, tudo isso pra justificar as coisas, mas porra. Você acha que a biologia em algum momento ela afeta, por exemplo, uma mulher que vai escolher ficar com um cara que já tem um salário mais alto, uma casa, ao invés de um cara que não tem nada? Você acha que isso acontece em algum momento na sociedade ou é só fantasia? Cara, eu acho que não. Eu acho que as pessoas, elas... como eu falei antes, né? Depende da socialização e também da criação de cada um, sabe? Vai ter famílias que vão criar suas filhas pra, tipo, serem mulheres submissas e que vão ser caças e vão se casar com um cara e depois disso vão ser abertas à vida e frutificar uma família. Vai ter famílias que vão educar a filha a ser independente financeiramente, nunca depender de um homem e fazer as melhores faculdades do mundo, sabe? Tipo, como essas famílias são construídas, como essas pessoas são socializadas. Então é difícil dar uma resposta mais geral, sabe? Você não vê nenhuma relação nos comportamentos humanos hoje com uma biologia primitiva, época das cavernas? Cara, não vejo algo primitivo assim. Eu acho que vem muito mais da galera mais conservadora, de uns pensamentos de direita, de atrelar esse determinismo biológico. De falar, não, por conta do instinto materno, que a mulher, ela tem que ser mãe, ela tem que ser dona de casa, ela tem que gestar, ela tem que ficar no lar e tal. Porque isso já foi muitas vezes utilizado na história contra a gente, né? Tipo, a biologia muitas vezes já foi utilizada pra ferrar a mulher, pra falar que, não, por você engravidar, você não pode fazer esporte. Tipo, o esporte feminino já foi proibido no Brasil por causa disso. Literalmente pela biologia, por falar, vai que você engravida em algum momento. Juro por Deus. Depois você olha lá, inclusive foi um cidadão brasileiro que fez uma carta pra Getúlio Vargas. Getúlio Vargas leu e falou, ótima ideia. Vamos proibir então as mulheres de praticar esportes no Brasil todo, porque elas engravidam e isso vai afetar a maternidade. Bota fé? Depois ela tá fazendo uma barra fixa engravida aí. Então, cara, que doideira, assim, como se não pudesse ter uma licença maternidade, como se, tipo, não saísse um tempo, como se homens também não fossem pais, sabe? E faz bem você praticar esporte, né? Faz bem você praticar esporte. Praticar esporte, sabe? Tipo, poxa, tantas jogadoras de futebol que são mães, então, assim, é complicado. Então, a biologia em muitos momentos já foi utilizado muito contra a gente. De tipo, mulheres são irracionais, mulheres são burras, que não pensam, que a gente tem um cérebro diferente do homem, que por isso que a gente tem que ficar no lar. Então, a biologia sempre foi utilizada contra a gente, só que nunca numa justificativa que fizesse qualquer sentido, sabe? Pô, se você for pensar o porquê que a gente não podia praticar esporte, porque, não engravida, cara, imagina. Como a gente perderia uma Marta, sabe? A gente perderia uma Marta. Essa performance, por exemplo, o cara que é o machão, ele tem lá o conjunto de comportamentos que ele considera que seja do cara machão. Isso é ele caindo na cartilha do capitalismo. Que cara, disse que ele tem que ser assim. E o pior é que isso afeta muito o cara ainda por cima. Porque esses caras que eles acham que tem que ser machão, que tem que ser homem. É tipo, o que é você ser machão? O que é você ser homem? Como que você vai mostrar isso? Você vai ter que ser violento? Você vai ter que ser agressivo? Você tem que falar uma voz mais grossa? Você tem que se portar de um jeito diferente? Eu sempre questiono isso pras pessoas. Tipo, os homens, quando eles querem ser homens, o que é ser homem? Sabe, tipo, pra nós mulheres, a gente tem as nossas definições de mulheres. E o homem, sabe, tipo, o que pra vocês é ser machão? Diga pra você, Petri, o que é ser machão pra você? Eu vejo muito estereótipo desse cara por aí. E parece uma performance mesmo, sempre tipo, uma tentativa. Se você fosse agora mostrar pra gente, não, eu sou machão, o que você... Eu saio quebrando esse estúdio inteiro. Percebe? Exato. Pra mostrar que é machão, você vai ter que ser violento. E homens que não são violentos não são machos, então?
Percebe? E aí isso, pra mim, afeta muito a cabeça de um homem que não é esse machão, que não é esse cara que performa masculinidade, que não é aquele cara barbado, Chad, né, que a galera fala, que tem todo um estereótipo do homem que tem que ser dentro da sociedade, né? Que tem o Chad e a Stacey dentro dessas bolhas. Tipo, a Stacey é basicamente o que nós mulheres deveríamos ser, o Chad é basicamente o que eles deveriam ser. Se um cara não alcança ser esse Chad, né, que é esse cara todo... Porque basicamente ele já diz que o cara nasce já pronto pro mundo, né? Pra ser o garanhão, pra ser o cara que se dá bem com todo mundo, que tem sucesso, que vira CEO, que tem o carro foda. Se esse cara não consegue ser esse Chad, o ressentimento que ele tem dentro dele, a frustração, o como isso afeta psicologicamente ele. E por isso que eu acho que, necessariamente, nós temos um dado aí dos maiores índices de suicídio serem dos homens, por causa dessa pressão. É essa pressão que é bizarra, porque necessariamente, pra tu ser machão, tu precisa de violência. A violência é necessariamente pra controle, pra repressão. E você precisa ser um machão homão violento pra continuar dominando. Senão, como que tu vai continuar dominando se tu for fraco, frágil, fracote? Então você diria que esse ressentimento desses grupos masculinistas, Red Pills, MGTOWs, Incel, etc e tal, é por causa do capitalismo, mas eles não sacaram ainda. Cara, eles não sacaram real, assim. Eu sempre converso com eles porque parece que eles não entenderam nem o próprio filme Matrix. Eles não entendem nem a parada da Red Pill. Eles inverteram completamente a lógica da Red Pill. Tipo, ao invés deles entenderem que o sistema estruturado, econômico, ferra todo mundo, do homem pra mulher, mas de maneiras diferentes. Por isso que nós temos estatísticas diferentes de violência contra homens e violência contra mulheres e opressões diferentes. Eu acho que finalmente eles vão acordar, sabe, da Matrix de verdade. E falar, cara, realmente não faz sentido nenhum a gente ficar despejando ressentimento contra as mulheres, ódio contra as mulheres, misoginia nas redes, ficar fazendo esses memezinhos de violência na internet, porque eu já vi uns memes horríveis, sabe, de violência doméstica, de estupro. Ao invés deles ficarem nutrindo isso dentro dessas bolhas, por que eles não nutrem uma organização contra o sistema de verdade? Sabe? Contra a opressão de verdade, contra o que estrutura todas as violências que eles vivenciam. Porque eles mesmos falam, eles são os maiores índices de suicídio, eles são os maiores índices de situação de rua, eles são os que estão mais no sistema carcerário. Por quê? Isso não é por causa das mulheres. E eles criam justificativas. Eles falam, não, porque o homem tá em situação de rua porque a mulher tirou ele de casa. Tem certeza? Você já foi aqui em São Paulo andar pra dialogar com os homens em situação de rua pra saber o porquê que eles estão lá? Se não foi porque eles foram demitidos? Porque eles não tiveram condições? A quantidade de homens em situação de rua que eu vejo em cadeira de roda, que eu vejo com bengala, com coisa... Será que esse cara não tem condição de entrar no mercado de trabalho? Não é o capitalismo ainda oprimindo esse cara? Porque ele já não é mais visto como produtivo pra dentro do sistema? Esse cara já não tem condições de trabalhar? Sabe? Aí pega o cara que tá lá preso. O problema é mesmo as mulheres, daí eles falam, não, porque as mulheres têm as leis feministas, porque se a gente acabasse com a Lei Maria da Penha, a lei de estupro, a lei de stalking, todas essas legislações aí misândricas, a gente não teria tantos homens encarcerados. Mas não é por causa disso que eles estão encarcerados. A maioria nem tem sentença. A maioria é questão de briga de rua, de flagrante forjado, de coisas nesse sentido, que não tem nada a ver com a gente. Que tem a ver com o sistema novamente, que tem a ver com um sistema judiciário que sentencia pessoas sem nem ter prova suficiente contra muita gente. E que não tem nada a ver com a gente. São crimes que às vezes são feitos contra outras pessoas, são outras situações, e que se você for pegar as estatísticas, não tem nada a ver com a gente sobre os crimes que foram condenados. Pelo contrário, a maioria dos casos de violência contra a mulher, a gente vai lá, denuncia, às vezes não acontece nada, o cara sai solto no dia seguinte da prisão, ele fica um dia às vezes preso. Sabe? E eles querem acabar com essas coisas porque eles acham que esses são os problemas. Do homem tá preso, do homem tá na rua, do homem tá sofrendo, do suicídio masculino. Será que eles já pararam pra pesquisar os motivos do suicídio masculino? Do porquê que os homens se matam? Do porquê que os homens estão em situação de rua mesmo? Porque criar dentro de um grupinho, tipo, se eu e tu, Petri, agora criar nesse aqui, um grupinho no WhatsApp, e a gente ficar falando, não, porque os homens estão em situação de rua. Mas a gente não procurar dados sobre isso, pesquisas sobre isso, relatórios, nada nesse sentido de políticas públicas, a gente vai ficar naquele pequeno grupinho conspirando por que os homens estão em situação de rua. Vai chegar no momento que vai falar, mas eu conheci um fulano que foi pra rua por causa da esposa dele. Porque eu conheci uma mulher que ela mandou o marido pra fora de casa. E dentro daquela bolha tem até um termo pra isso, se chama câmara de eco. Quando eles ficam repetindo dentro daquele grupo a mesma coisa, vira quase um senso comum. Como se fosse uma verdade. Não, o suicídio masculino é por causa das mulheres, não por causa de todas as opressões que o homem sofre literalmente pra parecer um machão, pra ter essa performance da masculinidade o tempo todo. Porque é culpa da mulher por causa do homem estar preso. Então, eles vão ficar criando dentro dessas bolhas culpas em cima das mulheres e não do sistema.
não vão ver os dados, não vão ver as estatísticas, e eles vão negar esses dados e estatísticas. Porque eles vão dizer que é falsa denúncia, que as mulheres denunciam falsamente, isso e que aquilo, entende? Então, pra mim, eles vão tomar a verdadeira red pill quando eles se tocarem que a culpa não é das mulheres dos problemas que eles sofrem. Que é do sistema que a gente vive, que tá ferrando os dois lados, de maneiras diferentes, mas tá ferrando. E que talvez, sim, tenha um pezinho ali de X mulheres ou Y mulheres que vão falar, porque eu quero um homem provedor, porque eu quero um homem que tenha sucesso, eu quero isso e quero aquilo. Mas não é a grande maioria tá procurando homens trabalhadores, homens honestos, homens que lutem junto, que queiram crescer junto. Sabe? Eu acho que é muito sobre isso. A gente também desconstruir esses papéis sociais de gênero para que a gente tenha uma sociedade onde homem e mulher queiram construir juntos. Sabe? Eu acho que é aí que entra a grande crítica também do capitalismo, da gente ter essas divisões tão bem definidas, que homem tem que ser isso, que mulher tem que ser aquilo, que os dois ficam se oprimindo por causa disso. E não precisa, sabe? A gente não precisa ficar querendo obrigar o homem a ser machão, a performar masculinidade e a mulher performar feminilidade, sabe? A mulher tem que ser feminina, tem que isso, tem que aquilo. Não, cara, vamos cada um ser do seu jeito e viver feliz e construir juntos uma sociedade melhor. Porque se a gente ficar alimentando esse ressentimento, a gente só vai ter uma guerra dos sexos. E eu acho que é aí que entra o masculinismo demais, né? Porque eles ficam nessa guerra dos sexos e não deveria. A gente deveria, na verdade, se juntar, se organizar pra pegar esse ódio que eles estão direcionando às mulheres e direcionar pro sistema. Simplesmente. Pra mim é muito mais red pill você pensar no sistema enquanto uma grande estrutura que oprime todos nós do que um grupo de mulheres que estão lutando pela Lei Maria da Penha, sabe? Mas você não acha que quando o cara, por exemplo, traz esse argumento do suicídio, que mais homens se suicidam, né, esses índices todos, ele não tá fazendo uma resposta do tipo, vocês vêm aqui e falam que os homens são privilegiados, que o sistema nos favorece, mas olha aqui, tá todo mundo se matando. Você acha que também que é a primeira onda ali, essa recente onda do feminismo tuiteiro falhou em não atacar o capitalismo e criar essa guerra de sexos? Eu às vezes fico pensando que se não é o próprio sistema capitalista que impede os homens de saberem o que é o feminismo, o que a gente luta e de organizar essas pessoas, sabe? Tipo, existe um benefício muito grande hoje pro sistema da gente estar nessa divisão e nessa guerra entre os sexos, entre homens e mulheres isso, homens aquilo, mulheres são isso, homens são aquilo. Eu acho que necessariamente, assim, não tem... Acho que não. Na verdade, não. Fiquei pensando aqui, mas eu acho que não tem.